Oi, gente! Boa noite! Tudo bem por aí? Tô aqui, não tô acostumada a fazer live, né? As minhas entrevistas são sempre ao vivo. Aí agora, hoje vai ser uma live. Ana tá aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui pra. Ana, você tem que me pedir a solicitação, né, pra participar, não é isso? Você tem como. Eu acho que tem pedido aí pra participar, né? Você sempre me bajulando, né, Nina? Oi, não apareceu. Ah, tá. Diego, tia Ré, que bom que vocês estão aí para assistir a gente. Oi, Oi, agora oi, agora foi. Tudo bem? bem por Ah, aí? prazer, Bem, como tá a situação aqui? tá chiando um pouco, eu acho que é o seu. Será? Vamos ver. O meu, peraí, tá ruim? Eu tô sem o Agora tá fone. ótimo. Agora Melhorou? só às Melhorou? vezes tá dando uma chiada. Vamos ver. Ixi. É. Não, mas eu acho que tá tranquilo. Qualquer coisa eu te falo. Gente, Tá, vai me responsabilidade. dando então. Tá fazendo uma live. Eu Bem. conheci, Ah, eu eu, eu conheci a Ana num congresso de educação parental. Ela é minha inspiração, assim. Já fiz vários cursos, né, Ana, com ela. E ela é minha inspiração. Ela é dessas que eu falo que empoderam a gente, né? Eu te conheci em 2002 e eu lembro que estava cheio né, Felipe Forte, cheio de pessoas, e eu lembro que eu ficava atrás de você, falava, lindo, lindo. É. coisa boa, né? A gente está sempre se encontrando, né, Tati? Para mim é uma honra, é um privilégio sempre. Não podia deixar de, enfim, né, de dizer não para um convite tão especial, de estar aqui com Meu você, enfim. oitavo debate, no Oi? meu É o 10º? oitavo diversidade. É, Uau, eu estou uau! muito Muito, feliz. muito E bom. eu e a Ana, a gente tem algumas coisas comuns, né? Somos mais atípicas, tá, tá com um chiado, eu não sei se é aqui. Engraçado que eu acho que não é no meu. Então, aqui tá agora só o cachorro do É, vizinho. pode ser que eu estava. É na hora que eu falo. Só se eu tentar, o que que eu posso tentar aqui? Eu tô sem fone. Meu fone sumiu. Eu tô com um fone aqui que eu tava numa outra reunião. Não, mas eu Então, acho que só se eu não. colocar o Eu vou ficar fone aqui. um pouquinho mais afastada. Mas eu acho que quando eu colocar esse meu fone, talvez fique um pouco ruim. Entendi. Vamos continuar. Tá vendo que tá dando chiado? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, 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 não tem problema. não Tava falando vai. Esse aqui.
Ele tá, como está em outra região, ele está conectado Sumiu sua voz. Sua ruim. voz sumiu. Ah, sua voz sumiu. Agora ficou Ah, mudo. não, agora tá. Agora tá ok. Tá me escutando? Tô, Ah, tá. tô escutando. Então, eu estava falando, né, que nós temos coisas em comuns, somos mães atípicas, né? Temos projetos de cuidar do cuidador, né? Cuidar de mães atípicas. Eu tenho a mesma calma que a Ana Paula, até para falar. Isso eu não tenho, né, Ana? A Ana, ela transmite essa tranquilidade toda, eu sou no 220. É, mas é, é, é só é só para falar, viu? Porque é um aprendizado, mas enfim. Mas Não esse, tanto assim. Mas o Diversitate, ele me ensinou muito na realidade, a educação parental eu trouxe muito para o Diversitate também, né? Que é escuta. Eu trouxe muito. Então, isso é muito bacana. Mas vamos falar de você. Porque agora, né, a gente quer saber quem que é a Ana. Quem que é a Ana Paula? Conta um pouquinho pra gente. Então, quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa, uma mulher, uma mãe, uma sonhadora, uma visionária. Sou mãe atípica, também sou uma mãe de uma jovem de 21 anos, que é um presente, né, que eu tenho, assim. Enfim, é uma garota formidável também. A Lu! Então, é, e eu sou psicopedagoga, é a minha formação, né? Eu sou bacharel em psicopedagogia. E desde então eu não paro, né? Hoje, enfim, tem várias pós, várias coisas, mas é, é, o que eu consigo dizer sobre mim hoje é que eu amo trabalhar com mães, eu amo pessoas, eu amo desenvolvimento pessoal, eu amo falar de família, né? Então, acho que Isso vem desde a infância, Ana. Isso vem desde lá de trás. Essa conexão, né, com o emocional, isso vem desde a sua infância. Como é que foi sua infância? então, você sabe que assim, quando a minha infância, uma coisa muito interessante, tinha uma garota que era minha vizinha e ela era surda e muda e eu lembro que uma vez eu estava num desses nossos cursos da vida e me perguntaram isso, né? Da onde vem, se isso vem da infância? E eu lembro que quando me fizeram essa pergunta que você acabou de fazer, eu lembro que eu falei assim, poxa vida, já na infância eu já queria lidar com isso, que eu lembro que eu queria um filho. Eu brincava, eu era a única na rua que brincava com ela, que conseguia brincar. Eu tentava me comunicar com ela de alguma forma e a gente conseguia se comunicar, a gente se divertia, a gente brincava. E eu falava assim, gente, quando eu crescer, eu quero ter um filho com deficiência, porque eu vou adorar aprender e a crescer com ele, enfim, essa coisa toda. Então, eu lembro que na infância, todas as minhas brincadeiras sempre foi voltada para a família, de alguma forma. Eu queria desenvolver alguma coisa na família, eu queria desenvolver um tipo de educação em família, então minhas brincadeiras eram sempre voltadas em atendimento. E eu lembro que quando eu estava num desses cursos, dessas imersões toda, uma das coisas que mais me tocavam era isso, né? Era essa vontade de ver dinâmicas na família, porque eu sempre tive isso de alguma forma, né? Mesmo com os meus pais separados, mesmo com. Eu era a caçula, meus irmãos já maiores do que eu.
Então a minha família, meus tios, enfim, nós, e os primos, assim, tudo que era data, tudo que era coisa comemorada, assim, era, todo mundo se juntava, sabe, para fazer alguma coisa. Então eu acreditei em Papai Noel, eu acreditei em Coelhinho da Páscoa. A gente fazia aquelas fantasias todas quando tinha uma comemoração, um aniversário, e minha mãe sempre na cozinha. E minha tia sempre inventando a gente, né? Sempre fantasiando a gente pro carnaval. Era festa junina, tinha que fazer as coisas, enfim. Eu, Então, então, olha que delícia. era muito bom. Então, eu gostei muito da minha infância, que a minha infância realmente foi uma infância. Foi de brincar, foi no sítio, foi de subir. Eu não podia ver uma árvore que eu queria subir para ver até onde os galhos conseguiriam me segurar. Não podia ver um muro que eu queria ver o que tinha do outro lado, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, a gente brincava na linha do trem, então era bem. Então, assim, eu dizia que eu queria que meus filhos participassem disso tudo que eu tinha, né? Que eu tive. Então, e eu acho que vem daí essa de proporcionar tudo isso, né? O quanto essa Eu ia te perguntar justamente isso. Quem foi a sua maior influência, né? Na sua vida, no seu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. E eu acho que, na realidade, a gente traz isso lá de trás, né, Ana? é, eu acho que sim. Na verdade, assim, a maior influência que eu tive, primeiro foi minha irmã, né? A minha irmã sempre cuidou muito de mim, sempre esteve ali muito próxima. Depois, eu acho que a referência foi o professor, foi minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou em escola e eu sempre tive muito a minha família sempre teve muito envolvida com a educação, com a criança, sabe? Essa influência muito grande. Então, de certa forma, eu me sinto influenciada por esse campo da educação mesmo, né? Eu acho que a gente que está sempre ali com a família envolvida na educação, Sim. então acho que a gente tem esse Você privilégio. cresceu no cheiro do mimeógrafo também? Exatamente, exatamente. Essas A minha lembranças, essas memórias afetivas são maravilhosas, não são? mãe, ela passava todos os trabalhinhos, é ela que passava para as professoras no mimeógrafo. Porque a minha mãe era servente readaptada, minha mãe não era professora. Mas como eu tinha que, enfim, né, não tinha quem ficar, essa coisa toda, eu passava todo o tempo praticamente dentro da escola com a minha mãe. Então, assim, minha mãe sempre passava uma folha a mais para eu poder ficar pintando, me distraindo. Então, assim, a minha mãe, ela trabalhava, ela, enfim, cuidava desses É, trabalhos. É exatamente o meu. André, minha irmã entrou aí agora e ela vai lembrar muito disso, porque na realidade minha mãe teve temporão, eu já tinha 9 anos, minha mãe era professora primária, meu pai também era professor, minha mãe acabou de entrar também. Ai, E, na realidade, minha mãe com 40 lá nasce, eu já tinha 9 anos, nasce Tiago e Thalita. Então, quer dizer, a Andréia, que é minha irmã mais velha, que ficava praticamente por minha conta. E a gente passava no mimeógrafo as provas. exatamente. A gente acaba fazendo um magistério depois por conta dessa influência, aquele magistério antigo, né? Aquele lá que era o colegial na época, né? Ou você fazia o Qual colegial, ou você fazia o magistério. magistério? E, exatamente, exatamente. Era muito. Falar, É. vamos falar um pouquinho da maternidade atípica. Quais seus principais desafios e aprendizados na maternidade atípica? Olha, Tati, eu acho que foi assim, né? É estranho até eu falar um pouquinho isso. Eu lembro até hoje da pergunta da minha irmã. O que foi difícil para mim era entender a comorbidade e a síndrome do meu filho, né? Que foi estranho, porque assim, quando veio o diagnóstico, foram 12 horas após o nascimento dele, eu achava que eu estava lidando primeiramente com uma doença congênita, né? E eu não
imaginava que criança operava coração, começa por aí. Então, quando veio esse primeiro diagnóstico, eu levei um susto muito grande. E a minha primeira sensação era que eu queria colocar ele de novo dentro da minha barriga para gerar ele de novo. Eu perguntava assim, de uma forma, sei lá, meio alucinada, poxa, mas eu queria ele ali dentro, eu queria ele ali dentro, né, da minha barriga. Então, como que eu faço, sabe? Foi uma coisa assim muito. Então, eu digo que assim, eu passei por várias fases dentro dessa síndrome do Murilo. Então, eu fui mãe de um coração valente, eu fui mãe depois de, enfim, de um PC. Quando veio a notícia, assim, né? Eu lembro até hoje que a minha irmã me perguntou, mas como você se sente do Murilo ter que estar em cadeira de roda? Eu falei, para mim é normal. Para mim, assim, não era esse diagnóstico dele estar na cadeira de roda, dele ser um PC, de ter. Isso para mim não foi difícil. O difícil foi cuidar da parte congênita e da síndrome. Então, mas ao mesmo tempo eu tive muito medo. Eu tive a fase da vítima, né, de ser a mãe, por passar 2 anos dentro de um hospital com ele. Eu tive essa síndrome da vítima, eu não queria que ninguém é, viesse com outros problemas, eu queria falar por que isso, né? Ao mesmo tempo, assim, eu não queria me questionar, mas eu queria que as pessoas me dessem apoio, né? Estivessem comigo. E existe, eu não consigo, a dor que a gente tem de deixar um filho na maternidade e sair sem ele, essa dor, ela é enorme, né, Ana? É uma dor que a gente não consegue explicar. Eu lembro que eu estava agarrada num travesseiro, porque eu saí sem nenhuma das duas. Eu lembro que eu saí agarrada num travesseiro. E é uma dor que eu acho que não tem nem explicação para essa dor que a gente sente. Você sabe, Tati, que assim, eu não saí do hospital, Você ficou. né? Então, eu fiquei. Quando o Murilo estava no terceiro dia, eu já ia receber alta do hospital. O Murilo ia ficar, provavelmente, mas aconteceu uma situação com uma enfermeira meio, enfim, complicada e, na verdade, eu falei, olha, eu não vou sair daqui. Eu só saio daqui com o meu filho, né? Então, enfim, e daí eles prepararam um quarto para eu ficar lá com o Murilo. E a partir daí eu pedi e eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui com meu filho, eu quero ficar aqui com ele e eu preciso aprender. Porque naquele dia eu vi que eu precisava aprender a cuidar do Murilo, senão eu não ia saber o que as pessoas faziam com ele. E desde então, claro que eu fui muito criticada por essa decisão, porque assim, como é que eu ia deixar minha filha, né, que estava com 4 anos, 3 anos e meio, para ficar somente ali integralmente para o Murilo por quanto tempo que ninguém sabia como seria. Mas foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que eu não me arrependo, assim, foram 2 anos difíceis, porque eu tive que aprender realmente, então eu aprendi muita coisa, né? Então, o hospital, ele fez um quarto do lado da UTI com os médicos, porque, assim, foi muito grave o que uma enfermeira fez com o Murilo, e, e aí eu, enfim, coloquei que se eu não ficasse com ele, eu chamaria, né, na época, a polícia, enfim, essas coisas, fazia um BO, ia ser muito difícil, né? Mas, assim, entender sobre isso, quanto mais eu entendia sobre o cuidado dele, eu sentia naquela época que mais eu me separava do mundo. Então, o que era difícil era eu olhar as pessoas indo trabalhar, indo para um shopping, para um Natal, para um aniversário, e eu achava que nunca mais eu ia viver isso. E eu achava
estranho as pessoas irem para esses lugares, porque a gente entra num mundo completamente E diferente. você conseguia, como é que você se adaptava? Você ia em casa, você conseguia fazer, você fez uma rotina para você praticamente morar dentro do hospital, então? Isso, isso. Eu tive assim, eu tive um apoio, né? Tive apoio principalmente da tia do meu marido e da minha irmã também. Então eu tive um apoio familiar que eles vinham ficar de final de semana. Às vezes a tia do meu marido ficava praticamente todos os finais de semana. E eu ficava a semana inteira. Aí às vezes eu ficava 15 dias e saía 2 dias, né? Um final de semana. Mas era isso, eu estava sempre lá, no Você hospital. acredita que nós, como mães atípicas, nós temos um papel único no desenvolvimento socioemocional dos nossos filhos? Eu acredito que a gente tem um papel único pelo fato de conhecermos a unidade deles, Sim. né? Mas eu acho, como que eu vou colocar isso para você? Eu acredito muito que nós precisamos acreditar quem são eles e qual é a história que eles precisam contar nesse lugar, nesse mundo aqui com a gente. Então, eu acredito muito na nossa história. Eu acredito muito que nós fomos privilegiadas a, a contar uma história diferente. Então, a gente se torna única para eles no sentido de, assim, orientar, explicar às pessoas sem cobrar, de certa forma, de uma sociedade que não sabem ainda quem eles são, porque eles são únicos, né? A gente pode ter eles podem ter o mesmo diagnóstico, tudo muito igual, mas eles são E eles, diferentes. E a nossa, sim, e a nossa forma única, né, de entendê-los, eu acho que isso vem muito sim do único nosso, né? O que nós vivemos com eles, a história que eles querem contar, o que nós podemos proporcionar para que eles possam contar essa história, que eles possam contar, explicar até mesmo para a sociedade, né, para o ambiente em que eles vivem, como é esse ambiente, né? Tentar regular esse ambiente mais próximo daqueles que eles possam ter, viver, né? Então a gente não vai mudar o outro, mas a gente vai poder contar uma história para o outro, que é qual a história que eles querem contar, né? Eu a acredito. gente sabe, né, do dilema que a gente enfrenta como mãe atípica para cuidar da gente, né? Enquanto a gente praticamente cuida dos filhos e as mães atípicas, no caso de mães de autistas, cuidam muito mais dos filhos do que delas mesmas, É. né? Então, Uhum. por isso eu falo muito de cuidar do cuidador, dessa. Tem um projetinho meu saindo do forno aí, depois eu te conto. Eu queria saber como que o programa, né, o que você tem, o Força de uma Mãe, como que você acha que ele auxilia nesse equilíbrio das mães? Uhum. Eu acho que é assim, sabe, Tati? A gente não para de viver para eles. Eu acho que é uma sintonia muito grande sobre a proposta que eles trazem para a gente como mãe. Eu acho que a proposta de né, qualquer filho, mas eu acho que a proposta que uma criança com autismo, com uma comorbidade complexa, como do Murilo. O Murilo também é autista, com ele é APC também, ele, enfim, tem várias outras coisas, síndrome rara, enfim, eles trazem uma proposta de conhecimento e de força que a gente jamais imagina ter. Eu acho que a força que a gente passa a conhecer sobre nós mesmas é uma coisa assim absurda.
E muitas vezes nos assusta essa força, porque essa força que traz na gente algo desconhecido e a gente acaba se sobrecarregando com o tamanho da força que nós temos, né? Nós nos surpreendemos. Nós nos surpreendemos com o tamanho da força que nós temos, né? E a gente acaba entendendo, até se perdendo um pouco, porque toda mãe traz essa força. Seja ela onde, em qual situação, em qual momento que ela está com o filho, toda mãe tem essa força por igual. Só que eu acho que em nós, assim, traz algo mais aflorado. Porque, além de tudo, a gente precisa de uma defesa, né? De uma defesa, qual defesa? Da defesa da nós próprias, né? Pela, por tudo que nós fazemos, por tudo que foi gerado. A gente acha que nossos filhos estão sofrendo muito e, na verdade, eles estão vivendo a história deles de uma forma belíssima. E eu preciso, e muitas vezes nós precisamos entender qual é essa história que eles querem viver e qual é a história que nós precisamos viver com eles. Então, eu acho que tudo se confunde. No programa Força de uma Mãe, a gente começa a entender qual é o lugar dessa força, qual é o lugar dessa defesa, qual é o lugar que nós queremos contar essa história. Então, assim, tem hoje mesmo, né, atendendo, enfim, uma mãe, depois uma família, uma das mães me disse assim, poxa, mas eu gosto de ficar com ela dormindo o dia todo. A gente assiste, a gente faz, aí, mas só que às vezes parece que isso incomoda o que está à minha volta, né? E perguntar para o outro, por que que incomoda, né? Eu estar com a minha filha, assistindo, eu levo ela na terapia, eu dou os remédios, eu dou comida, eu faço isso. O que que te incomoda nesse lugar, né? Incomoda porque eu não estou limpando minha casa, incomoda porque eu não trabalho mais porque eu só fico com ela. Então, assim, muitas vezes a gente não entende o nosso desejo como mãe. Qual é a história que você quer viver? Então, eu acho que o Força de uma Mãe, ele traz isso, né? Qual é a história que você quer viver? Né? Se você tem o seu companheiro, perguntar para ele qual é a história que ele gostaria de estar vendo, né? Então, assim, partilhar do seu desejo de maternidade, conhecer qual é a maternidade que você quer viver e contar essa história, né? E às vezes as pessoas elas não têm noção do que é a maternidade atípica, né? Porque nós estamos, por exemplo, eu não gosto de falar de níveis, né? Mas vamos colocar que a Sofia seja nível 1. Eu não gosto dessa questão de níveis, porque para mim não existe nível 1, nível 2 e nível 3, né? A gente tem uma. Mas é muito difícil, porque você tem que estar atenta 24 horas por dia. Você está É, atento o todo que é. está vendo. Então, por exemplo, eu estou aqui, chega uma notificação no meu celular de um Instagram dela. Sofia, você está conversando com uma pessoa, você sabe quem é essa pessoa? Não, não sei. Então, vamos olhar o perfil dessa pessoa? Sofia, não tem foto dessa pessoa no perfil dela. Então, você está ligada o tempo todo em tudo que está acontecendo, né? Júlia, Uhum. vamos dormir agora depois do almoço? Quero o celular. Não, vamos desenhar, vamos fazer isso. E depois você vai mexer um pouquinho. Então, a gente está o tempo todo pensando no que vai fazer, né? No que você tem que olhar o tempo todo. Então, eu acho que essa é uma questão muito forte da maternidade atípica. Eu acredito assim também, sabe, Tati, que de fato assim tudo é diferente, né? O Murilo, se ele tosse, a gente sabe que não é uma tosse. Se ele espirra, não é um espirro, né? Se ele pergunta alguma coisa, não é só aquela coisa. Então é sempre, eles têm sempre um tom a mais, um olhar a mais, no qual a gente realmente precisa estar ligado. O que você trouxe de interessante nisso tudo, Tati, é que assim,
qual é o ambiente que eu estou trazendo e que eu estou ajudando. E qual é o ambiente no qual as meninas querem estar. Então, como eu vou conversar sobre esse ambiente no qual elas estão querendo estar, que é o Instagram, como você fez? Olha, filha, quando vão conversar sobre isso, a gente precisa saber se existe foto, dá uma perguntada para a mamãe, sempre quando você visualizar uma conversa, né? Vamos questionar essa pessoa para a gente ver se essa conversa vai ser boa, vai ser fluida ou não. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, porque assim, isso não é só porque nossos filhos são autistas ou porque é porque hoje a geração em si está pedindo esse olhar a mais, qual é o ambiente seguro para eles estarem. Então, eu acho que isso vem muito da referência da qual nós queremos trazer para os nossos filhos, né? Uma criança, por exemplo, com TOD ou algo, né, nesse lugar, como você falou, né, de pessoas com TOD, qual é o ambiente também que ela precisa para estar regulada, porque na verdade somos nós os adultos que precisamos gerar esse ambiente, esse conhecimento para eles e entender aonde é que eles estão, né? E como eles querem estar nesse lugar, se é favorável ou não. E aí vale a pena a gente ponderar se esse ambiente é favorável ou não. Então, se não é favorável, não vai trazer uma regulação, é um ambiente, né, que ela corre algum tipo de risco, vamos conversar sobre esse risco e vamos trazer um outro ambiente. Não é fácil essas decisões, Não. mas são decisões que a gente precisa realmente olhar. E isso não é só a minha filha, ela não tem, né, nada, ela é mais velha que o Murilo, mas eu dei um celular para ela quando ela tinha 12 anos, que disseram que ela pode entrar nas redes sociais aos 12 anos. Quando eu vi, não estava seguro aquele ambiente para minha filha. E eu tive que tirar o celular dela. Eu falei, olha, nós vamos conversar. Esse celular não está te trazendo muitas coisas bacanas. Quando você, enfim, né, a gente começou a conversar, ela surtou, teve mil e uma, né, ações. A, Então, porque aquilo já estava virando a um vício. gente lembra do E elástico da Jaque, né? Eu sempre brinco daquele elástico que a gente tem que, eles têm que saber o limite que eles estão. Não existe aí, idade para adolescente, para criança e adolescente. Eu falo isso com os pais. Não existe, é a privacidade dele, o celular dele. Não é. tudo depende do E ambiente, né? Tipo, e interessante, porque isso hoje minha filha, né, já, enfim, ela ficou, eu só voltei a dar um celular para ela quando ela tinha 16 anos. Ela ficou sem celular, mas todo mundo tem. O que eu acho interessante nisso, que você trouxe, é que assim, é que às vezes a gente acha que é porque nós estamos acima, né? A gente tem um grau a mais para ser cuidado. Mas, na verdade, a gente tem um grau a mais porque o mundo precisa ser cuidado. O ambiente precisa ser cuidado, né? Então, os nossos filhos que têm essa sensibilidade maior, né? Eu falo sempre que eles não são agressivos, né? As pessoas, mas enfim, com TOD, com isso, aquilo, eles são agressivos, eles não são agressivos. É um ambiente, um mundo que está tão acelerado que desregula. Eles não têm um emocional que consiga lidar com isso que o mundo está trazendo tão forte. E a gente também precisa lidar, né? Então, por isso que a gente fica mais, porque a gente acaba tendo que lidar com a gente, com o nosso emocional e o deles também. Então, o cuidar, como você me perguntou, né, sobre o cuidar de quem cuida, eu acho que é o olhar assim, qual é o ambiente que a gente está buscando mas ter, como é né, e surge viver. a força de uma mãe? O Força de uma Mãe surgiu assim, é, é, uma conhecida de muitos anos. Ela falou assim, Ana, eu tô a fim de montar uma ONG
E eu gostaria de juntar mães para a gente tomar café da tarde. Eu falei, nossa, fantástico isso, né? E aí ela me convidou para ir num café que ela fazia com algumas mães do prédio. E eu fui, achei interessante. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu tenho alguns instrumentos, algumas coisas que a gente pode fazer para elevar a sua mãe, porque o que que acontecia nessa conversa? A gente metia a boca, ai, porque olha, o prédio, ele não pensou na acessibilidade. Porque eu falei assim, gente, esse negócio tá pesado. A gente está criticando tanto o mundo que parece que a gente descobriu um mundo pesado e triste, né? E eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu falei, eu não acho que esse mundo precisa ser triste dessa forma. Eu acho que eles vieram nos colocar em algum lugar para contar alguma história, né? Então eu tenho uma fé muito grande, eu falo que Deus ele não faz nada errado, né? Tudo que tem de errado é meu, não é de... né? E tudo que é bom é de Deus. Eu costumo brincar assim e dizer, brincar de uma forma muito séria, eu falo, bom, se eu tô achando que o mundo tá tão errado, é porque esse mundo não é para os meus filhos, então, mas só que meus filhos são de Deus, nossos filhos são de Deus. E aí a gente começou esse bate-papo e aí eu comecei, então, a buscar instrumentos e coisas, e eu falei assim, cara, vamos fazer algo aqui bacana, e eu comecei a estudar sobre isso, e aí surgiu Força de uma Mãe, hoje a ONG existe, uma ONG realmente para mães, o Força ficou lá, começou lá, e hoje o Força trabalha em todas as ONGs que É tem. uma missão, né? Nós temos uma missão. A gente não tem como correr É, a missão, não tem jeito. Você lembra, você lembra de alguma história transformadora de alguma mãe assim que você tenha? Você lembra de alguma história que te chame a atenção? tem várias, tem várias. Tem dessa última turma, inclusive, do Força de uma Mãe, isso me Ah, eu empolga, né? adoro. É, da última turma do Força de uma Mãe foi muito interessante. A gente fez uma dinâmica e uma mãe falou, e então eu comecei a me apresentar e eu falei tudo o que eu faço. Ela falou, não, você não é atípica. Você não é mãe atípica. Isso não é normal. E foi muito interessante porque ela falou assim, porque os outros criticam, porque exatamente essa mesma história que eu acabei de te contar sobre o mundo. Chegou num quarto encontro do Força de uma Mãe, ela estava totalmente transformada. Ela falou, gente, vocês não sabem. Aí ficou a história da parmegiana, que ela contou que ela foi comer uma parmegiana sozinha, onde ela se debruçou na parmegiana. Enfim, e ela começou, daí ela marcou uma viagem para ela, daí ela começou. E eu sei que no final de tudo ela falou assim: Ana, eu nunca pensei que eu poderia fazer o que eu faço hoje. E tendo a minha filha, minha casa, meu marido, minha profissão, e, enfim. Então, eu acho que quando a gente descobre qual é realmente esse mundo e começa a ter um olhar diferente, começa a perceber que a construção também depende de nós, né? Para que eles possam ter esse ambiente para viver, porque eles vêm com uma missão e não. Eles vêm com uma missão muito forte de ensinar o outro, sabe? De ensinar a gente. E a gente que proporciona esse caminho para quem quer aprender, né? Aquele que não quer, ok, tá tudo certo também, que ele não está aqui para você, mas ele está aqui realmente para as pessoas que querem enxergar o que é isso. Então, cabe muito a gente, assim, a mostrar esse mundo, porque se a gente mostrar que eles são rejeitados o tempo todo, ninguém vai conseguir ver o que eles estão trazendo para nós, né? O que eles estão trazendo para as outras pessoas. Então, assim, a gente não pode só ficar lutando com a rejeição, né, que acontece no mundo. Eu também tenho histórias de rejeição, né? Então, eu pessoalmente tenho da minha infância, eu trago rejeições, né? Então, assim, eu acho que eles não estão aqui para a gente falar para eles que eles são Não, rejeitados, outro mas dia que eles precisam ser ouvidos, outro né? dia eu participei E de um podcast e os meninos falaram: você fala de uma forma leve. isso.
tem que trazer as nossas histórias de uma forma leve. A gente quer que as pessoas aprendam. Um dos meus maiores desafios com mães atípicas é justamente esse. Primeiro, a negação, né? Eu não sei se você, né, se esse é um dos desafios que você também enfrenta, né? Muitas mães atípicas ainda trazem consigo uma negação de querer muito que os filhos sejam iguais aos outros, né? Esse é um dos maiores desafios. E entender que cada um age de uma maneira. As minhas, cada dia, elas me surpreendem aqui de uma forma. Quais são os Uhum. maiores desafios que para você, assim, trabalhar com mães atípicas? Eu não vejo o maior desafio trabalhar com mães atípicas, né? Eu vejo como um privilégio mesmo, porque primeiro que eu adoro esse mundo eu aprendo com cada história que eu escuto é um aprendizado, é um ensinamento. E quando eu acho que assim, quando as mães elas começam a perceber que existe um lugar, uma história maior do que essa que a gente está olhando, eu acho que daí existe um encontro para a gente na mesma. É que eu estou vendo aqui o comentário. Eu falo que o primeiro temos que Tá? aceitar, para depois começar a lutar por eles. É verdade. Eu acho que eu acho que não sei bem se é um processo de aceitação, mas é um processo da gente não nos rejeitar. Não rejeitar porque assim, a gente pensa numa maternidade como a maternidade de referência que nós temos, né? Quando nossos filhos chegam na nossa vida, a gente não tem essa referência de maternidade. Então a gente luta, como diz a colega aqui, que a gente, não é que a gente, eu não sei se é aceitar a palavra certa, mas eu acho que Entender a situação. Eu não acho que é aceitar, é entender aquilo que você está vivendo. a gente aceita, a gente só sente a dor achando que os nossos filhos estão sofrendo com isso. Porque não é assim, que nem assim a sensação que eu tive, né? Eu queria gerar o Murilo de novo. Nossa, então a culpa é minha, deixa eu gerar ele de novo. E eu acho que não é gerar ele de novo. Eu acho que assim, é gerar o meu conhecimento de novo. A minha. Enfim, eu acho que a gente entendeu o nosso pedacinho, né? Como ela colocou aqui, a gente passa, ao invés da gente lutar, a gente. Eu tenho um vizinho autista, amo conversar com ele. Eles são ótimos. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que a gente entendeu o que não é a nossa referência, né? Que no fim, não é, Tati? Você também acho que a gente passa a entender, poxa, não é mais aquela referência de maternidade, é outra Eu que tem que exigir de mim. Porque, nunca é, tinha ouvido falar de vida, né? A gente tem que lidar com situações que você vai simplesmente deitar no meio da rua com a sua filha abraçada para ela não bater a cabeça no chão. Né? Então, são desafios. Eu acho que, quando eu falo em desafios com algumas mães, eu acho que é mais nesse sentido de eu vivo uma coisa, você vive outra. E, às vezes, uma mãe que tem um filho, vamos colocar típico, passa por algumas situações também que vai ser única da vida dela. exatamente Hoje, isso. por exemplo, E eu hoje eu só colocar meu celular para carregar aqui, porque ele tá acabando a bateria e eu não achei que fosse acabar.
Hoje eu comecei a rir porque a Sofia chegou em casa e ela ganhou um sorteio, sabe? Para ela ir na. Ela ganhou um sorteio para ela ir em Otim, que é em Belo Horizonte. E a primeira coisa que eu fiz já foi ir com o celular atrás dela, né? Foi a primeira coisa que eu fiz e filmei. Aí na hora que eu cheguei perto do celular com ela, ela virou pra mim e falou assim: me respeita, eu não quero filmar agora. Eu falei, né? É Eu falei, ok, não tá. Eu acho que eu tenho um sobrinho também que ele dá bem interessante quando a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a. Eu acho que é isso. Eu acho que ao invés de aceitar, que é algo muito forte, tá? Eu aceitar, né? Eu acho que é algo muito forte, traz um peso muito grande. Eu acredito muito que ela, como você disse, o entendimento, e assim, caraca, eu vou precisar ser mais tolerante. Cara, eu vou precisar, como você colocou no início, aprender a ouvir ele para eu poder saber como agir com ele, porque eu não tenho essa referência de como lidar com essa perspectiva. Eu acho que não é aceitar, eu acho que a gente tem que lidar com as nossas expectativas, achei. Então, assim, porque a gente tem uma expectativa de maternidade e a gente precisa mudar a nossa expectativa. Então, assim, o que eu acho que aceitar é muito pesado, mas eu acho que o lidar com as expectativas fica mais fluido. Porque, assim, a gente, na verdade, coloca na gente uma expectativa muito grande de maternidade, de perfeição. E você e a gente precisar olhar que a perfeição não vai caber ali, a sua referência de perfeição não cabe ali, naquela maternidade, aí sim é a hora que o bicho pega, e aí sim vem o desafio, e aí sim você tem que arregaçar a manga e falar assim: vou me conhecer, porque agora o bicho pegou. A minha expectativa não está mais naquele lugar, o meu ponto de ser a mãe perfeita não é como eu pensei, eu vou precisar aprender a aprender com o meu filho sobre a mulher que eu preciso ser e a mãe que eu preciso ser para ele. Olha que lindo isso. É lindo, Então, lindo, é lindo. que E legal. Eu acho que não é aceitar, né? Mas eu acho que se a gente olhar isso, a nossa expectativa de uma forma um pouco mais generosa para nós, a gente vai conseguir olhar para eles de uma forma mais generosa também. sim, e tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, é porque eu escuto de muitas mães também assim, Ana, você consegue fazer isso com as meninas porque elas são autistas. Eu falo, não, não é. As pessoas têm essa noção que, você consegue limitar o celular porque ela é autista. E não é, porque aí entra a educação parental, né? Aí entra o diálogo, aí entram as conversas. Então, nós estabelecemos horário para celular. Nós estabelecemos, vamos fazer combinados. Eu acho bonitinho hoje quando a Sofia consegue falar. Não, eu tenho uma educação neurocompatível. Eu acho uma graça. Por quê? Porque a gente aprendeu a conversar. Então ela sabe que Uhum. eu vou pegar o celular dela e eu vou olhar com quem que ela está conversando. Ela já sabe que isso é uma proteção para ela. Uhum. Exatamente. E olha que bacana isso. Alguém colocou aqui, a Coelho, a Coelho, ela colocou aqui: eu estou em busca de esperança e não de sentença, né? Sim, Por isso serei a asa da minha Dociane. Que coisa linda, né? Você vê que é incrível o que que a gente está buscando, né? Cada um busca na sua maternidade o seu olhar, né? O seu lugar, e é sobre isso. Eu acho que isso que você colocou também agora, Tati, é como você colocou a sua maternidade, né? Eu acho que não tem a gente precisa entender aonde está a maternidade de cada um, de como
cada um exerce essa maternidade, busca exercer a sua maternidade, colocando aquilo que tem e o que não tem, o que ela quer construir, que vem com essa educação parental, que é por isso que hoje, toda maternidade, a gente precisa entender, porque a gente está num mundo novo, um mundo desafiador, um mundo bunny, né, um mundo completamente diferente do que a gente conhecia. E eu costumo dizer até que, assim, cada geração viveu os seus desafios, viveram os seus desafios e as suas tradições. Eu lembro que quando eu conheci a educação parental, parecia que eu encontrei todas as respostas, porque eu dizia que eu não ia, eu sabia o que eu não queria ser como mãe, mas eu não sabia como ser a mãe que eu queria ser. E quando veio a educação parental e os conhecimentos de como fazer para ser essa mãe, aí eu falei, poxa vida, agora eu estou entendendo. Então, vai parar aqui. Então, nós estamos passando para uma geração que vai vir com uma força muito maior do que a nossa. Mas Né? qual que é a maior Pode falar. dificuldade que você acha que os pais enfrentam hoje nesse processo de educação parental, Ana? É o não. O que é sim e o que é não. O que é sim? O que é sim para você e o que é não para você? O que pode e o que não pode? Ai, tem um livro O que é certo? ótimo que a Lu me passou uma vez, que eu trabalho com algumas mães. Tem um livro ótimo do. Não lembro se é Porquinho, o que que é. Já lembrei dele aqui agora. Do Rafi. Ele estava até aqui que eu já usei com uma família. Tá Ah, ali. É o Rafi. É o Rafi. aham, O que é o Rafi, né? O que é o não? O não, ele é. O que é o não? O que que é não? O que que é sim? Porque quando nós fomos criados, assim, a minha geração, né, que a gente estava falando do mimeógrafo, a gente precisava obedecer, tomar banho e pronto. E hoje a nossa geração, ela discute sobre por que eu tenho que tomar banho em tal horário, isso, isso, isso. Na verdade, a gente perguntava isso, mas a gente precisava obedecer, que era melhor. Hoje eles estão tendo a liberdade. Por quê? Porque nós demos essa liberdade deles questionarem, porque, na verdade, nós dizíamos para nós mesmos que nós não faríamos isso quando tivéssemos nossos filhos. Mas agora nós temos nossos filhos, a gente está buscando a obediência, mas a gente não sabe qual é o não e qual é o sim que a gente pode ofertar para eles. Porque nós queremos dar tudo aquilo que nós não tínhamos. Então, se a gente não entender o que nós temos para dar, nós não vamos conseguir dar. Então, nós precisamos saber qual é o sim que eu quero dar para mim e para ela e para o filho, e qual é o não que nós precisamos dar um para o outro, né? Então, o livro que você está falando é esse aqui, não é? O não? O Rafi? eu Esse acho. aqui, né? É esse, adoro trabalhar. Esse livro é ótimo. Na realidade, os pais ainda confundem autoridade com autoritarismo, né, Ana? Isso, porque na verdade foi o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que é autoritário. Então, a partir do momento que a gente entende o que que é o não e o que é o sim, a gente começa a entender qual é a liberdade e qual é a autoridade que nós temos dentro do não e dentro do sim, né? Então, assim, a gente tem medo do abraço, a gente tem medo do dar o abraço. Porque de repente a gente acha por uma crença que aquele abraço vai conduzir ele a fazer X, Y, Z, né? Então, assim, é realmente saber o que é o sim e o que é o não, né? É, Eu acho que em qualquer comunicação, em qualquer. sim, sim. Uhum. Olha, eu vou fazer agora. Tinha tanta pergunta, Ana, mas tanta, mas tudo bem. A gente faz uma segunda. Quero fazer com você um bate-bola. O que vier na sua cabeça, ok? Ai, Jesus. Vamos lá, Vamos lá. respira. Uma lembrança da sua infância. Skate. Ser mãe é Aprendizado. Luz. uma palavra
que define força de uma mãe? Força. Um livro que te inspirou? A liberdade de ser quem eu sou. Uma conquista que te enche de orgulho? Ai, revista que foi fundada, Do CERMEP? do CERMEP, a revista do CERMEP, poder, por conta da minha história, desenvolver tantas obras, né? Livros, enfim, os livros que foram escritos, projetos que foram conquistados, exatamente por conta da minha história. Família é? É o Porto Seguro, é o descanso. O maior desafio da sua vida? Ah, uau, o maior desafio. Foram tantos, é do escolher um. Mas eu acho que o maior desafio foi ser mãe, ser a mãe que eu queria ser. Uma dica para mães atípicas. Viva. Seja feliz, Seu filho também precisa viver. não é? E seja feliz. Eu sempre falo isso. Olha, não falamos sobre o congresso, que você é embaixadora. Não falamos sobre o livro com a Ivana. Ai, tanta coisa que eu tinha para perguntar, mas tudo bem. Que prazer, eu estava ansiosa. Você sabe que eu me inspiro muito em você. De verdade, de verdade. Obrigada, né, por tudo. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada por estar aqui nessa live comigo hoje. Gratidão, viu? Eu que agradeço, viu, Tati? Você é uma mulher muito forte, muito forte. Sua história é uma história de respeito, né? A sua força de vontade de trazer o melhor para as famílias, um pedacinho desse mundo um pouco melhor. Então, essa luz que você traz, essa energia. Então, assim, eu sou super grata por você estar sempre lembrando, estar sempre me puxando ali para olhar. E é sempre um presente para mim. Que bom. Obrigada, Olha, viu? e você tem direito a escolher um doce, tá? Que eu vou mandar para você junto com o Diversitate, que é um chaveirinho. Então você pode escolher, ó, tem doce de banana, que é do Doces Caninha. Tem banana com goiabinha, que é maravilhoso. E tem pé de moleque também. Você pode escolher e depois você me fala o que você quer que eu vou te mandar, tá? Obrigada, Um beijo. Deus abençoe a todos, viu? Um beijo, obrigada. Gente, boa noite. Tchau.